Logo após uma refeição, os carboidratos presentes no alimento começam a ser digeridos na boca pela ação catalítica da alfa-amilase salivar. No estômago, essa enzima é inativada devido à acidez do suco gástrico. Ao chegar no duodeno, o pâncreas secreta amilase pancreática, que cliva os polímeros em fragmentos menores. Outras enzimas também atuam no processo. Os monômeros de glicose, frutose e galactose são absorvidos pelo intestino e transportados para o sangue. Aí a glicemia aumenta. O aumento da glicemia estimula a secreção de insulina no sangue pelas células beta-pancreáticas. Isso ocorre pois há transportadores GLUT2 sempre presentes na membrana plasmática destas células. O aumento da glicemia faz com que mais glicose seja transportada para dentro da célula, aumentando a atividade da glicólise, ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa, tendo como consequência uma maior produção de ATP. Os canais de potássio presentes nas células são controlados por ATP, e o aumento de sua concentração fecha esses canais, despolarizando a membrana e abrindo os canais de cálcio. O aumento da concentração de cálcio citosólica estimula a secreção de insulina. Há receptores de insulina na membrana plasmática das células, como o músculo, fígado e adipócitos. Nos hepatócitos, quando a insulina se liga ao seu receptor, ativa uma proteína chamada tirosina proteína quinase, que fosforila o substrato 1 do receptor de insulina, IRS1. O IRS1 passa a ter uma fosfotirosina, que se liga ao PI3K, o qual converte na membrana o PIP2 em PIP3. Uma proteína quinase, PDK1, que é ativada quando se liga ao PIP3, ativa uma segunda enzima, PKB, que fosforila a glicogênio sintase quinase 3, GSK3, inativando-a. A inativação de GSK3 permite que a fosfoproteína fosfatase 1, PP1, desfosforile a glicogênio sintase, ativando-a, permitindo a síntese de glicogênio. A insulina também atua como efetor alostérico negativo da glicogênio fosforilase, inibindo a degradação do glicogênio. A enzima PKB, produzida na cascata de sinalização descrita anteriormente, também estimula, nas células, o transporte dos transportadores GLUT4 de vesículas internas para a membrana plasmática, aumentando a captação de glicose pelas células, o que auxilia na diminuição da glicemia. Duas horas após uma refeição, o nível de glicose sanguínea está levemente diminuído. Os tecidos recebem glicose a partir da degradação do glicogênio hepático. Não há ou há pouca formação de triacilgliceróis. 4 horas após a refeição, a glicose sanguínea está mais reduzida. A secreção de insulina diminui e a de glucagon aumenta. A mobilização dos triacilgliceróis do tecido adiposo, que agora se tornam o principal combustível para o músculo e o fígado. Voltando ao pâncreas, a diminuição da glicemia estimula a secreção de glucagon pelas células alfa-pancreáticas e diminui a liberação de insulina. O glucagon estimula a degradação do glicogênio hepático, por inativar a glicogênio sintase e ativar a glicogênio fosforilase. O glucagon também inibe a enzima piruvato quinase, bloqueando a conversão de fosfenolpiruvato em piruvato. O consequente acúmulo de fosfenolpiruvato favorece a gliconeogênese. O efeito aumenta pela estimulação do glucagon à síntese da enzima PEP-carboxiquinase. O glucagon também afeta o tecido adiposo, que libera ácidos graxos, os quais são exportados para o fígado e outros tecidos.
poupando a glicose para o cérebro. Quando em jejum prolongado, a oxidação dos triacilgliceróis produz acetil-CoA em grande quantidade. Como os intermediários do ciclo do ácido cítrico estão sendo mobilizados para a gliconeogênese, ocorre um acúmulo de acetil-CoA, favorecendo a formação de corpos cetônicos. Quando um animal é confrontado com uma situação estressante que requer atividade aumentada, lutar ou fugir em casos extremos. Os sinais neuronais originários do cérebro provocam a liberação da adrenalina e da noradrenalina da medula da glândula suprarrenal. Ambos os hormônios dilatam as vias aéreas para facilitar a captação de oxigênio, aumentam a frequência e a força dos batimentos cardíacos e elevam a pressão arterial, favorecendo o fluxo de oxigênio e de combustíveis para os tecidos. A adrenalina age principalmente nos tecidos muscular, adiposo e hepático. A adrenalina inativa a glicogênio sintase, inibindo a síntese de glicogênio, e ativa a glicogênio fosforilase, estimulando a degradação do glicogênio. Assim, favorece a conversão de glicogênio em glicose. Nos músculos, a adrenalina estimula a degradação de glicogênio em glicose para a produção de ATP anaeróbica pela fermentação de glicose em ácido láctico. Por fim, a adrenalina estimula a secreção do glucagon e inibe a secreção de insulina, reforçando seu efeito de mobilização de combustíveis e inibição de seu armazenamento. Há pessoas que possuem alguma deficiência no controle da glicemia, deficiência conhecida como diabetes. A diabetes tipo 1 ou insulino-dependente é congênita ou começa cedo na vida. Ela ocorre devido a alguma falha nas células beta-pancreáticas e de uma consequente incapacidade de produzir insulina em quantidade suficiente. Requer insulinoterapia durante toda a vida, assim como um cuidado no balanço dietético e dose de insulina. A diabetes tipo 2 ou não insulino-dependente ocorre mais lentamente, geralmente em pessoas mais velhas e obesas devido a perturbações na atividade reguladora da insulina. A insulina é produzida, mas alguns aspectos do sistema da resposta ao hormônio estão defeituosos. Na ausência de insulina, as células não conseguem captar glicose eficientemente, devido à ausência dos transportadores GLUT4 na membrana plasmática. A glicemia aumenta e isso causa poliúria e a polidipsia, pois o sangue fica muito denso e o corpo necessita arrumá-lo. A falta de glicose nas células faz com que os triacilgliceróis sejam a principal fonte de energia. Mas como há uma mobilização dos intermediários do ciclo do ácido cítrico para a gliconeogênese em função de produzir glicose para o cérebro, a oxidação dos lipídios leva a um acúmulo de acetil-CoA, favorecendo a produção de corpos cetônicos. O acúmulo de corpos cetônicos pode ser tóxico e causa um cheiro que lembra álcool nos pacientes, por isso muitas vezes os sintomas são confundidos com alcoolismo. O diagnóstico é feito com base nos sintomas, assim como o exame de glicemia. Para confirmar definitivamente, deve ser realizado o teste de tolerância à glicose, onde a pessoa faz um jejum de 12 horas, coleta sangue para quantificação da glicemia, depois ingere altas doses de glicose e recoleta o sangue novamente.